meus queridos. Eu sou o André, sou desenvolvedor front-end lá no NDS, né? E, bem, o Emerson pediu para que eu desse algumas orientações para vocês, como a gente consegue fazer a integração dessa ferramenta aqui que vocês estão vendo, que é a ferramenta do Gira, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, com o nosso repositório, o GitLab. Bem, essa ferramenta ela é utilizada aqui mais pela parte gerencial, né, pela galera aí, pelos PO, Scrum Master, para conseguir verificar algumas métricas e algumas informações. E essa integração ela é importante porque nós, como desenvolvedores ali no NDS, a gente acaba se comunicando, acaba tendo ali um contato mais próximo, a gente tem uma noção do que está acontecendo dentro de um determinado projeto. E o pessoal que está gerindo um pouco mais distante acaba não tendo as mesmas informações. E quando a gente faz essa integração, a gente meio que traz essas informações para cá também. Então vamos lá. Como é que a gente começa fazendo essa integração? Quando a gente começou a utilizar os giras, que foi ali num projeto Avisos, a gente não tinha muitas informações a respeito dessas ferramentas. Então eu acabei estudando um pouco, acabei fazendo essa integração. Então, essa parte aqui, né, que é do NDS, ele meio que já está conectado com o GitLab aqui do projeto. Então, não vai precisar vocês virem aqui e fazer essa integração diretamente. Vocês podem simplesmente conectar só os plugins aqui dentro da ferramenta mesmo. Para a gente fazer essa conexão, a gente vem aqui em configurações, cadeias de ferramentas, vai abrir essa telinha e aqui a gente consegue instalar algumas ferramentas. Adicionar ferramentas. Nem carregou aqui a tela, né? Deixa eu mostrar aqui. Pronto, ó. Aqui são as ferramentas que a gente tem instalado. Aqui no caso não tem nenhuma. Esse projeto que a gente está aqui é o projeto Chaves. Então eu vou adicionar algumas ferramentas, né? Nós vamos adicionar o GitLab for Jira. A gente vai aqui em Build e vai adicionar esse Continuous Integration, que é o GitLab CI, né? E a gente vai adicionar o CD também, que é o Continuous Deployment. Pronto. Depois de instalado essas ferramentas, elas vêm para cá. Eu vou voltar aqui para a seção da tela inicial. Tem essa opção aqui de implementações. Eu vou selecionar aqui o GitLab. Essa ferramenta, ela tá aqui porque eu configurei também, tá? A gente vem aqui e vem em funções. Aí aqui em funções tem algumas ferramentas que a gente pode integrar. Eu geralmente integro a de código, né, para trazer o código para cá dentro do Gira. Implementações também, porque todas as movimentações que a gente fizer, quando a gente fizer a mudança de ambiente, né, de desenvolvimento de stage em produção, aí essas alterações elas vão vir para cá também, né? Então é interessante. Por isso que eu adicionei aqui. Essas outras ferramentas aí são mais de gestão, então não é tão interessante para nós. Vou selecionar, salvar. Ela apareceu aqui porque eu já tinha adicionado lá. Aí aqui é mais uma dica, vincule os nossos itens, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui implemente seu trabalho de desenvolvimento, que é quando essas alterações elas forem feitas, né? Vai vir para cá automaticamente. Então, por hora, aqui está feito, tá? Essas outras partes aqui não tem como fazer, já que o projeto ainda nem foi iniciado. A parte de código, o GitLab ele já está conectado, como a gente pode ver. E quando nós fizermos o vínculo com essa Joan Branch, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Todas as informações elas vão vir para essa tela. Aqui os pull requests, se der tudo certo, né? Se for mesclado, não. E o código ele vai ficar aqui também. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês.
Essa aqui é a ferramenta de planejamento, são ferramentas que o PO ele acaba utilizando. A gente tem um backlog, que são as atividades que, como eu disse, o projeto ele nem começou ainda, né? Tem algumas informações que precisam vir para cá. Essa parte aqui são as atividades que a gente precisa fazer e aí a gente puxa ela para cá, que é o backlog da sprint. Pronto, a gente precisa criar uma tela de autenticação de usuário, seria a tela de login. Dentro dessa tela de login, a gente vai ter alguns itens, né? Aqui fica a história de usuário, são algumas informações referente a essa tela, o que precisa ser feito, o que o usuário vai encontrar, quais são as funcionalidades, vai ter todas essas informações aqui, o link do Gira, as definições de pronto, as definições de feito, todas essas informações ficam aqui nessa história de usuário. E a partir dessa história de usuário, a gente cria outros cards, que no caso seria desenvolver tela de login. Aí esse card seria do front-end, né? A gente consegue acessar o card. E aqui dentro eu posso trazer as informações que... Aqui dentro eu posso trazer iniciei a estruturação do projeto. E aí a gente consegue trazer outras informações para ir atualizando todo o time, toda a equipe. Pronto. A partir dessa tela, desse card aqui do front-end, porque a gente tem a história de usuário, a partir da história de usuário a gente vai ter outros dois cards, que é um para o front e um para o back. Por que não juntos? Por conta das informações que a gente vai trazer, né? É interessante trazer essa separação para entender, tipo, o front está indo, está fluindo, está conseguindo desenvolver, mas o back está empacado em alguma etapa do projeto. Então, a gente consegue ter essa diferenciação. Criei o card do front. Como que eu faço a integração agora? Tem aqui, ó, criar branch. A gente pode clicar no botão. Tem a opção aqui de a gente usar o CLI, né, a linha de comando, para criar também. É interessante porque aqui no Gira vocês veem que tem sempre essas letrinhas aqui. Essas letrinhas, elas meio que fazem essa conexão. Então, quando forem criar, é interessante se atentar a isso, não criar qualquer nome lá na branch, né? A gente pode simplesmente copiar esse código, abrir o nosso projeto e criar uma branch, ou clicando simplesmente no botão, né? Vai abrir essa tela, a gente seleciona o projeto, aqui o projeto Chaves no front, e aqui selecionar a branch. Tem duas branches aqui. Eu não sei se vocês sabem, se vocês entendem, né? Nós temos lá no NDS 3 ambientes de desenvolvimento, staging, que no caso é o ambiente de teste, e o ambiente de produção, que no caso aqui é o main. Esse main a gente não mexe nele. Ele é até protected lá, então a gente não consegue fazer alterações. A gente vai criar nossas branches a partir dessa branch de desenvolvimento. Vai criar uma branch ali, desenvolver tela de login, vou desenvolver meu código. Depois, der tudo certo, finalizei, aí eu dou merge com essa branch de desenvolvimento. Quando for feito merge na branch de desenvolvimento, essa branch de desenvolvimento ela vai ser enviada para uma VM, uma máquina virtual, onde vai ficar hospedado o código e vai ser feito o teste. E essa máquina virtual ela é uma cópia do ambiente de produção. Aí o carinha lá, o nosso QA, vai fazer todos os testes, passou, o PO faz a validação, passou, aí a gente dá um merge com a branch main. Aí a branch main vai ser enviada para outra VM, que vai ser o ambiente de produção, que é onde as pessoas vão ter acesso ao nosso site e tudo mais. Beleza? Então, seleciona aqui, clica aqui e criar. Apertou esse botão, já criou a branch. Eu vou criar aqui só para exemplificar. Ó, new branch was successfully created, né? Foi criada.
Voltando aqui no quadro Kanban, a gente tem a tela de autenticação, a gente vai ter nosso item, e aqui dentro do item, deixa eu abrir aqui uma telinha maior para facilitar. Pronto. Aí aqui dentro do item, a gente já vai ter essa, aqui ó, explicando, né, que ela é filha dessa branch de autenticação de usuário, e a gente vai ter a conexão já com a nossa branch. Deixa eu só verificar onde é que a gente visualiza isso. Ah, ela não apareceu porque ela ainda está aqui em backlog da sprint. Então, a gente vai ter que voltar aqui no quadro. Ó, ela ficou aqui no backlog da sprint não, né? No backlog. A gente puxa aqui para o backlog da sprint. Ele vai vir aqui para o quadro Kanban. Estão vendo? E aqui vai ficar informaçõezinhas da branch. Tá certo? Aqui, no caso, já está conectado. Então, não existe muitas alterações. A gente consegue ver que a gente consegue ver aqui, não tem muitas informações, né? Como eu falei, que a gente vai trazer as informações do projeto, mais, ó, salvando vai ficar aqui. A gente indo lá no GitLab foi criado, vou entrar aqui no projeto Chaves, Frontend. Ó, acabei de criar essa branch. E tem algumas informações de automatizações também que eu vou acabar passando aqui para vocês, tá bom? Voltando aqui em cadeia de ferramentas, a gente tem nossas 3 ferramentas, né? Que é o do repositório, o de CI e o de CD. A gente consegue trazer algumas integrações, algumas automações, né, para cá. Configura as automações usando esses templates. Tem esses dois aqui, a gente pode clicar aqui nesse botão, vai aparecer outros templates também. E aqui são automações para a plataforma Gira. Essa aqui, por exemplo, ó, quando todos os itens filhos forem concluídos, fechar o item pai. Aqui nós temos, deixa eu atualizar essa tela. A gente tem esse card aqui de cima, que contém a história do usuário, né, a autenticação de usuário. Nós temos o card desenvolver tela de login, que no caso seria o do front, e a gente poderia ter outro card pullback. E aí, quando esse card desenvolver for andando aqui nessa pipeline, né, nessa esteira aqui de desenvolvimento, for sendo passado, quando ele chegar aqui na última etapa, tanto o de front e o de back, esse card automaticamente ele vai ser fechado. Então, como nós desenvolvedores, a gente não tem tanta experiência, principalmente a galera do NDS que está chegando agora no mercado, é interessante trazer essas ferramentas. Não vai ser obrigações de vocês fazerem isso, mas se vocês puderem dar uma olhada, ver o que é que vocês podem trazer de melhoria para o time, é sempre bom, sabe? A gente tem aqui algumas ferramentas de DevOps também, design. O que isso indica? Que quando a implementação for feita, a gente consegue mudar o card de uma coluna, que vocês estão vendo que são várias colunas, né? A gente consegue mudar o card de uma coluna para outra automaticamente. E isso é bacana. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer para vocês. Galera, a priori seria isso, né? A gente fazer essa integração, recapitulando, vem aqui em configurações de projeto, cadeias de ferramenta e adicionar a ferramenta.
Essas opções de ferramenta, tanto o GitLab Fodera, o GitLab CI e o GitLab CD, eles são ferramentas que precisam ser instaladas no Gira, né? Mas só que elas já foram instaladas, então vocês não vão precisar fazer isso. O que vocês vão precisar fazer mesmo é vir aqui e só adicionar o projeto. Vocês podem vir aqui e adicionar essa parte de implementações, ou seja, toda vez que o código ele mudar de ambiente, de quando ele for para staging ou produção, vai ser refletido aqui dentro do código. Vocês podem configurar isso aqui também, que é para trazer o código para cá. Aqui não aconteceu nada, eu não consegui mostrar para vocês o código de fato, porque não foi feita nenhuma alteração. Apesar de eu ter criado a branch, ela fica vinculada ao meu card, porém, como eu não trouxe nenhuma informação, não fiz nenhuma solicitação de merge nem nada, então aqui não aparece nada. Eu vou tentar abrir aqui o meu Gira pessoal, é uma ferramenta que eu utilizo para tentar estudar um pouco, entender um pouco mais sobre a ferramenta, fazer os meus testes. Lá tem algumas integrações com algumas movimentações, eu vou trazer aqui para vocês. Pronto, ó, esse é meu Gira pessoal. Eu vou abrir aqui um portfólio, que é um projetinho que eu estou desenvolvendo. Aqui tem alguns cards. Vocês conseguem ver que fica aqui, ó, quando eu já criei uma branch, fica esse sinalizadorzinho. Como eu já fiz algumas movimentações aqui em código, a gente consegue ver quando é feita uma solicitação de merging, quando ela é recusada, quando dá tudo certo, se tem algum comentário, se alguém revisou, vai ficar aqui. A parte de implementações também, a gente consegue ver as implementações que foram feitas. Ó. Aqui eu fiz o deploy, eu estou fazendo deploy na Vercel, né, desse projetinho. Fiz aqui no dia 28 de março, ficou até o dia 4 de abril, depois ele caiu, deu algum erro, aí eu consertei aqui. Então, como eu disse, né, para nós desenvolvedores que estamos ali com a mão no código, essas informações não são tão interessantes, né? A gente visualiza tudo isso ali na IDE mesmo. Porém, para quem está gerindo o projeto, todas essas informações são válidas, tá certo? Aqui no painel, ó, que fica os símbolozinhos que está em implementações, né? Em deploy e tal. Então, basicamente é isso. Eu trouxe esse meu portfólio aqui, esse projetinho aqui do meu Gira pessoal mesmo, só para exemplificar todas essas informações que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, que se tiver como ajudar, estamos aí, tá bom?